Hoje eu venho falar para você sobre o sono. Mas para que a gente consiga lhe falar sobre sono, nós temos que pensar sobre luz ou ausência de luz. Então, eu achei muito pertinente falar a você assim, ó. Sabe lá em Gênesis 1, onde está escrito que quando Deus falou assim, que haja luz, veja o quanto que é importante a luz. Sem luz não tem vida. Quando a gente tem esses conceitos assim, caiu o meteoro, ficou tudo escuro, a terra ficou sem luz, tudo morre, é isso. Então há uma necessidade da luz. Mas eu quero falar para você também que há uma necessidade de nós desligarmos essa luz, de nós obedecermos o que a gente chama de ritmo circadiano. Lá em 2017, houve um trabalho muito importante que foi sobre entender o ritmo circadiano. Foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2017, onde eles identificaram um gene, que é o PER, que é uma proteína que regula o nosso sono, o nosso relógio biológico. Então existe sim um comportamento metabólico das pessoas. Mas no geral, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: em termos gerais, nós devemos dormir 10 horas no máximo e dormir por 7 a 9 horas. Por quê? Quando nós dormimos, nós temos o seguinte, vou começar ao contrário. Quando nós acordamos pela manhã, existe a ativação do hormônio chamado serotonina. E também existe, numa noite bem dormida, a produção correta do cortisol pela manhã. Isso com o tempo, com o evoluir do dia, existe uma redução gradual deste cortisol e que vai nos colocando em estado de menos energia, onde se nós dormimos às 10 horas da noite, nós começamos a ativar com a ausência da luz, a ativar a produção da melatonina, que é uma outra substância. Então, preste atenção. A ausência de luz na nossa retina faz com que ocorra a produção de melatonina. A melatonina vai sendo produzida e então o nosso cérebro, a nossa pineal vai ficar descansada. E quando nós vamos passando a noite e a luz entra novamente pela nossa retina, começamos a produzir então a serotonina e o cortisol, que vai nos acordar e vai nos dar energia para o resto do dia. Claro que com mais coisas, com a nossa alimentação e tudo mais que nós vamos fazer. Mas agora aqui quero criar um conceito para você. Pense numa estrutura que tem dentro da tua célula que se chama mitocôndria. Por que eu quero falar dela? Associar esta célula com uma noite bem dormida sua. Quando você coloca o teu corpo para descansar, onde você tem uma adequada produção de melatonina, esta tua mitocôndria, que é a bateria da tua célula, ela vai se regenerar, ela vai se restaurar para produzir energia adequada para o teu próximo dia. Caso você não dormir corretamente, esta mitocôndria não vai produzir energia adequada para o seu dia e você vai produzir substâncias que a gente chama inflamatórias, espécies reativas de oxigênio em uma quantidade exacerbada, e isso vai provocar uma inflamação subclínica crônica. Vamos
conceituar isso também. Então falamos em mitocôndria, que é a bateria da nossa célula, que ela está no meio do nosso citoplasma. Dentro dela entram os alimentos que você come, eles viram energia, por exemplo, glicose ou até ácidos graxos, que vai produzir energia correta para o teu dia a dia. Se você não dorme corretamente, esta mitocôndria não se restaura e você vai produzir radicais, essas espécies reativas de oxigênio que vão te causar uma inflamação a mais e que vão causar a ativação de substâncias como interleucina 6, TNF-alfa, e isso vai fazer com que o teu organismo fique constantemente inflamado. Pouca inflamação subclínica é boa, porque você estará restaurando, mas o excesso destas substâncias fará com que você desenvolva doenças que você tem predisposição a desenvolver. Por exemplo, problema de tireoide, diabetes, câncer, hipertensão e outras coisas a mais. Tudo isso provém também de uma noite mal dormida. Então veja o quanto que é importante você dormir de 7 a 9 horas por dia, no período certo, porque nós sabemos que o sono reparador, ele começa antes da meia-noite, mais do que após a meia-noite. E como é importante você controlar a entrada de luz na sua pupila, para colocar o teu cérebro a dormir, para produzir as substâncias de sua defesa adequadamente. Então nós podemos dizer o seguinte: se você não dorme bem, o que é que pode acontecer contigo? Se você não dorme bem, você vai fazer uma cronodisrupção, quer dizer, não vai produzir melatonina corretamente e, consequentemente, não irá produzir serotonina e cortisol adequadamente. Com isso, você vai ter uma produção aumentada de substâncias pró-inflamatórias e então você vai ter uma mudança dos seus processos metabólicos, hormonais e imunológicos. Veja o quanto que é importante o sono para você. Então, às vezes, você não consegue emagrecer porque não está dormindo bem. Você não consegue deixar de ter gripes com frequência porque você não está com o seu sistema imunológico adequado, porque você não está dormindo bem. Você não consegue ter um desempenho na sua atividade física, melhorar a sua musculatura, restaurar o seu organismo, porque você não está dormindo bem, não está produzindo adequadamente testosterona, hormônio de crescimento e também progesterona. Aí vem mais uma dica: você está tendo muito TPM, irregularidade menstrual, também pode ser totalmente porque você não está dormindo bem. Veja o quanto que é importante o teu sono. Quase a gente começa a pensar assim: é mais importante dormir do que ficar acordado. Mas lembre-se, dormir no tempo certo, de 7 a 9 horas por dia, antes da meia-noite, com uma adequada higiene do sono, retirar luzes, celular até 2 horas antes de você ir para a cama, para que você consiga aprofundar o seu sono, para que você consiga produzir, vai lá, melatonina, cortisol, serotonina, progesterona, testosterona e hormônio do crescimento. E então o teu metabolismo energético, então o teu organismo pode ser iniciada a restauração daquilo que está
alterado apenas mudando o seu sono. É claro que mais coisas precisa, mas pense como está o seu sono.